Estamos normais. Bem, seja bem-vindo a mais um programa do Danny the Lord Podcast. Hoje são 16 de janeiro de 2024. Bem, o ano de 2024 já leva aí 16 dias. Bem, antes de tudo, quero agradecer aí a vossa presença, né? Quero agradecer a vossa companhia, os vossos comentários e pronto, tudo o que fazem para que este programa eh, continue a expandir e que eu possa começar a fazer mais programas. Eu prometo que daqui em diante eu farei pelo menos aí 2 programas por semana, mas eu preciso que preciso dos meus seguidores comentem, subscrevam, partilhem Danny de Lolo Podcast, porque o objetivo aqui é mesmo partilhar o saber, partilhar o conhecimento e, acima de tudo, inspirar pessoas aonde que estejam. Bem, deixa hoje vou falar de um tema muito importante que tem a ver um tema que acontece muito nas nossas sociedades, nas sociedades africanas, não é? É um tema pertinente, ahm, mas olha, antes deixa aqui deixar um comentário, não é? Há aí um meu seguidor que perguntou qual a opinião que eu tinha dos últimos eventos, não é, que se passaram em Angola. Eu sei que tenho seguidores que me acompanham a partir do Brasil, Portugal, Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde e mesmo aqui nos Estados Unidos. E também tem alguns seguidores na Ásia. Um seguidor perguntou qual é a minha opinião sobre os eventos que, se, que aconteceram em Angola, né? Ultimamente. Estou a falar eh, da morte, não é? Do comentarista Descansa em Paz, falecido Dr. Laurindo. Olha, eh, para mim, um, alguém que acompanha, enfim, a dinâmica das coisas, geopolítica, é só para dizer que espero, não é, que investiguem. Penso que já, né, encontraram alguns os pressupostos, não é, criminosos, mas o que eu quero dizer é, como se diz em inglês, não é? Hindsight is 2020, tipo, eh, se soubesse ali quando houve as primeiras pessoas que apareceram ali, se tivessem treinamento dos primeiros socorros, acredito que se calhar poderiam ajudar, não é? Eu penso que é uma coisa que nas escolas as crianças podem administrar, não é? Pode-se ensinar trabalhadores da saúde, trabalhadores normais do dia a dia. Penso que é bom se ensinar sobre como prestar os primeiros socorros. Porque ali via-se que as pessoas que estavam a falar, não é, depois do falecido ter sido baleado, as pessoas só estavam ali a falar quando a posição em que ele se encontrava podiam muito bem virar numa outra posição lateral, eh, e, e o joelho onde ele foi, né, ou a perna onde foi baleado, deveria ser colocado assim num ângulo de 90 graus, né, para que se diminuísse, não é,
fluxo do sangue, não é? Porque acredito que, acho que a veia do fêmur, eh, que é uma das veias principais, não é? Nós temos três veias principais do fêmur, do braço aqui e do pescoço. Então, quando uma dessas veias, né, que são as principais, né, que transportam o nosso sangue né, dos pulmões ao coração e vice-versa e todos os outros órgãos do nosso corpo, quando é atingido, eh, o que é bom é levantar, não é? Levantar e fazer uma inclinação, porque devido eh, do trabalho que essas veias desempenham, né, a função no nosso corpo, a pessoa perde muito sangue. Então penso que naquele instante devia-se as pessoas que estiveram ali deveriam colocar, não é? Como eu disse, assim, numa posição assim deitada, não é? Assim, lateral, não do jeito que o falecido estava, e deveria se levantar o joelho, né? Colocar numa posição de 90 graus, né? E fazer aquilo que nós chamamos de tourniquet. Tourniquet é tipo tentar amarrar, ainda que fosse um cinto, como a lapiseira, não é? Tenta assim amarrar para que se eh, impedisse, não é? Que o sangue continuasse a sair, não é? Impedir a coagulação contínua, não é? Do sangue. Penso que poderia ser, né, na minha modesta opinião, penso que se calhar poderia se eh, ajudar, não é? Prestar esses primeiros socorros antes que o levassem, não é? O levassem o falecido eh, a, a unidades hospitalares. Eh, e pronto, não é? Pronto, é uma perda de vida, não é? E pronto, deixa eu só dizer ao meu seguidor que eu também vi ali muitos comentários negativos, não é? Dizer talvez que o senhor também prestava ajuda, não é? Ou consultoria, os serviços de, talvez de inteligência, coisa assim. Mas isso não, na minha modesta opinião, não deixa, né, não tira, não é? Não tira o facto de que ele era um cidadão e prestar consultoria aos serviços de inteligência, não é? Para quem eh, vive em outros países, sabe-se que é um dever, né, patriótico, né, porque a pessoa não defende cores partidárias, né? Normalmente, em países, em outros países, não é? Pessoas que trabalham para serviços de inteligência são pessoas que defendem apenas o país, não é? Contra inimigos, não é? Internos e externos. Mais nada, não é? Não tem partidos, não tem eh, aliança partidária ou comunitária ou coisa assim. Só simplesmente essas pessoas defendem a integridade, não é? Do país, né? Defendem o país contra ameaças externas e internas. Então, por conseguinte, penso que muita gente tentar descredibilizar ou tentar, enfim, olhar, né, para o falecido, né, do Laurindo como uma pessoa que não que merecesse, penso que não é por aí, né, na minha modesta opinião. Isto respondendo à questão do meu seguidor, mas penso que as entidades, não é, têm que trabalhar e penso que encontraram novos supostos ou estão à procura, mas só para terminar aqui, me preocupa um pouquinho, não é? Porque quando, né, pronto, a, a segurança, não é? As pessoas que deviam ser as primeiras pessoas
prestar serviços, não é, de defesa, não é, do país e enfim, e dos cidadãos são mortos assim, isso inquieta, não é? Inquieta porque se um elemento, não é, alguém dos serviços de inteligência, não é, morto assim, eh, e o cidadão normal, como é que será? Sabe? Então penso que as entidades devem pensar, não é? Pensar, olhar eh, os destinos, não é? Os destinos não é, do país, não é? Como é que as coisas têm estado a desenvolver. Mas olha, deixa desde já, não é? Só para terminar aqui, né? Responder ao ouvinte, né? Ao meu seguidor, eh, desde já mando as minhas condolências, não é, para a família do malogrado, que a sua alma descanse em paz e que os culpados, não é, sejam encontrados e sejam levados às barras do tribunal. Mas reitero aqui que é muito importante começar a se pensar, treinar as pessoas na prestação de primeiros socorros, muito importante, né? Sobretudo nas escolas, no trabalho, enfim, em todos os lugares, penso que é muito bom começar a se pensar nisso, não é? Ensinar as pessoas como prestar os primeiros socorros, porque a prestação dos primeiros socorros, não é, pode definir entre a vida e a morte em uma pessoa, não é, que esteja a passar por uma situação daquelas. Então, olha, ali foi a minha opinião, não é? Há um seguidor que escreveu para mim, não é? Perguntando qual era a minha posição sobre este facto que aconteceu. Bem, deixa aqui continuar, não é? Quero desde já dizer que hoje eu vou falar um tema que tem muito a ver com eh, o nosso dia a dia, não é? É um tema que, olha, um sobrinho meu, não é? Um sobrinho meu inspirou-me, não é? Um sobrinho meu eu estava na casa do meu irmão, não é? E pronto, e eu fiz uma pergunta, não é? Perguntei ao meu sobrinho, porque eles todos tocam, não é? São bons DJs, aliás, é um dado que nós temos, né? Pouco na minha família, tem pessoas que são muito bons em tocar, né? Temos o ouvido, não é? O bom ouvido eh, para as músicas. E pronto, eu estava eh, a perguntar, não é? Perguntei ao meu sobrinho, não é? Os dois irmãos, perguntei quem tocava melhor. E um dos meus sobrinhos apontou no irmão mais velho e disse, ele toca melhor. E isso deixou-me assim, muito, deixou-me muito, deixou-me entusiasmado, porque eh, é uma prática, não é, que não é comum nas nossas sociedades, não muito comum. Ouvir alguém reconhecer mesmo, dizer, olha, aquela pessoa é melhor que eu, não é? Não temos muito essa humildade, sobretudo nas sociedades africanas, não é? Por exemplo, eu posso dizer, não é, pela minha experiência aqui nos Estados Unidos e um pouquinho na Europa, as pessoas, né, por natureza, tendem a reconhecer eh, quando, quando pessoa, não é? Quando a pessoa é mesmo bom. Se você é bom, vocês dizem, oh, não, tu és bom nisso, tu danças muito bem, olha, tu danças melhor que os outros. Olha, tu és um bom DJ, né? Olha, tu és bons na cozinha, pô, respeitamos. Mas o que eu noto, não sei se é por arrogância ou
a falta de humildade, nota-se muito que nas nossas sociedades há pessoas que, tipo, lhes pesa, lhes dói, não é? Reconhecer mesmo alguém. Vou dar um exemplo, não é? Eu acompanhava, não é, muitos anos já passados, não é? Por exemplo, sobre a história do Kuduro, não é? Esse é um exemplo que eu vou pegar. E havia uns programas, não é, que passaram na altura na televisão pública, não é, de Angola, eh, por coincidência, não é? Eu trabalhei também, e falava-se de quem realmente inventou o Kuduro. E notava-se nas pessoas que as pessoas não tinham aquela humildade ou reconhecimento de dizer mesmo, não, foi o Tony Amado que inventou, como se diz em inglês, coined. Coined é a pessoa que atribui o nome e não estavam a ser sinceros, como que eu posso dizer, a, a dizer mesmo, olha, Tony Amado é que inventou e os outros depois apareceram. Houve sempre quem dissesse, não, olha, também esteve lá o Seben, um abraço aí, né, ao Seben também, o Rei Tanais, you know, uh, Camilo, todas essas pessoas que apareceram depois, por exemplo, um exemplo só que eu estou a dar. E notava-se que o Tony Amado teve que, enfim, às vezes até foi muitas vezes desrespeitado, não é? Um abraço aí ao Tony Amado também, com o Tony Amado, porque quis, né? Ele é que inventou. Então nota-se essa falta de reconhecimento, não é? Essa falta a nossa humildade em dizer mesmo, não, olha, foi ele que fez, ele é que é o dom, ele sabe fazer melhor. Por quê? Porque isso demonstra humildade, isso demonstra humildade. Isso demonstra que nós reconhecemos, né? Reconhecemos o trabalho do outro, o empenho do outro. E não é uma coisa ruim reconhecer quando alguém é bom mesmo. E olha, quando eu vi no meu sobrinho, uma criança, meu sobrinho, acho que tem por ali uns 6 anos ou 7, a reconhecer que o irmão dele mais velho toca melhor que ele. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é uma lição, eu fiquei assim a olhar, é uma lição que muitos mais velhos podem, enfim, aprender enfim, eu até estive a falar com o meu primo irmão, né? Dizer, olha, essa é uma experiência que tem que ser, eh, eh, enfim, roubada, se posso dizer, né? Algo que tem que ser imitada. Uma criança, né? Aliás, as crianças são muito abertas, né? E uma experiência é imitar, porque eu penso que o que acontece nas nossas sociedades, penso que tem muito a ver com a falta, não é? Falta de, como eu disse aqui atrás, não é? Falta de humildade e também a falta eh, de gratidão, não é? E daí surge, não é, a inveja. Por exemplo, nas nossas sociedades africanas, no geral, não só africanas, sociedades assim em desenvolvimento, posso falar no Brasil também, posso falar em outros países da Ásia em desenvolvimento, os países que não têm assim uma democracia, os países em que o básico ainda não está definido, não é? Nós ainda lutamos aí na pirâmide de Maslow, né? Lutamos ainda pela, pela necessidades fisiológicas, não é? Que é só comer, enfim. eh, e outras coisas, não é? Que não um pouquinho assim também, depois subindo de segurança, ainda não temos coisas de poupança, até a autorrealização, não é? E em países em que, não é, quando se chega na pirâmide de Maslow, não é?
poderá ir ali ver, não é? A pirâmide de Maslow. Nota-se que em países em que eh, a autorrealização, autorrealização, quando a pessoa se autorrealiza, as pessoas não, são, são rápidas em reconhecer mesmo, não é? Quando vem alguém, não, isto aqui é bom, as pessoas dizem, pô, olha, és bom nisso, não é? Como é que fazes? Será que pode nos ensinar tanto na dança, enfim, às vezes mesmo no laboratório, no desporto, enfim, na, no jornalismo, as pessoas reconhecem mesmo, fulano é bom, fulano é melhor. E epá, por alguma razão nós, nas nossas sociedades africanas, enfim, as pessoas, e não só, né, em outros países também da América Latina, enfim, países né, ditos subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, tem-se esse, parece que gelo, não é, no lugar do coração, que as pessoas não conseguem admitir quando alguém é bom. Quando reconhecer mesmo, não, fulano é bom, e pronto, deixa, vou perguntar, não é, à pessoa, para ver se, para perguntar, né, o que a pessoa faz. Que é o exemplo, né, que acontece em muitos países, né, ditos do primeiro mundo, né? As pessoas perguntam, olha, como é que eu posso fazer para ser como você, não é? Podemos ver, por exemplo, né, aqui nos Estados Unidos, né, por exemplo, né, a pessoa que criou a Amazon, Jeff Bezos, partilha como é que ele começou. Até tem um vídeo ela dizer qual é a visão dele. A pessoa que criou a Apple, Steve Jobs, também partilha. Mas não vi pessoas, né, que depois apareceram, disseram, ah, não, olha, e não reconhecer. Tem sempre, as pessoas dão o crédito eh, a quem deve. Né? A pessoa que fez, olha, ele é que criou, as pessoas dão o crédito. Por quê? Porque isso estimula a criatividade noutras pessoas. Estimula a criatividade nas crianças, não é? Eu costumo dizer que mesmo a inveja na nossa sociedade, não quer dizer que aqui não haja inveja, mas, por exemplo, alguém a conduzir um Lamborghini, né? Ou, por exemplo, um Ferrari, as pessoas não vão estar assim, ah, estou olhando, esse também está a estranhar. Por quê? Porque as pessoas sabem que eh, é uma pessoa que trabalhou, né? Trabalhou duro, ou se calhar é uma herança, né? E pronto, aquilo é dele. As pessoas não ficam com aquele, aquele sentido aí de que é de inveja. Por quê? Porque existe uma coisa, né? E aqui eu vou falar um pouquinho de como é que nós podemos diminuir um pouco, podemos diminuir os problemas que têm a ver com os problemas que têm a ver com a inveja, não é? Na perspectiva de quem tem. Muitas das vezes na nossa sociedade, quem tem exibe-se muito, não é? Aquele espírito de soberba, aquele espírito de arrogância. Pelo contrário, não é? Alguns meios aqui nos países desenvolvidos, o que se nota é que quem tem, os pais normalmente ensinam a gratidão, não é? A pessoa tem que ter gratidão. E normalmente não olha muito para quem não tem com muito desdenho ou então com desprezo, né? Alguém você pode estar a falar e eu pronto notei isso quando eu fui né, estudei na minha universidade, não é? A minha universidade tinha lá muitas pessoas, tive muitos colegas, né? Pessoas árabes, os pais têm muito dinheiro e não só também alguns americanos em que os pais têm muito dinheiro, mas você notava que existia aquela coisa de ele tem, mas não mostrava aquela arrogância. Porque, e você quando perguntava, te diziam, não, olha, é que nós, pronto, eu já tenho isso, tá vendo? Já tenho, é trabalhado também, né? Os pais é que trabalharam, mas as pessoas mostram mais
gratidão, não é mais gratidão. Eu me lembro uma vez desse, na minha universidade, eh, eu fui no Penn State University, né, que é a maior universidade no estado de Pensilvânia. Um colega meu, né, estava conduzindo um Lamborghini e parou no que é na estação do bus. Parou, chamou-lhe, Dani, vem, subir, fomos. Então, a pessoa quando tem isso, estás a ver? A mensagem que a pessoa leva para alguém que não tem, por exemplo, no meu caso, é que, uau, eu também, se calhar, um dia posso ter isso, estás a ver? Então, já não, isso diminui um pouquinho aquela aquele cobiçar de coisa alheia, sabe? Então penso que nos nossos países não africanos, não é? Eh, Enfim, outros países em desenvolvimento, né? Pode ser no Brasil também e outros países. Eu penso que se calhar aos pais, às famílias que têm, penso que seria muito bom as pessoas começarem a ensinar, não é, às suas crianças o sentimento de gratidão, não é? Gratidão, não é, pelo que têm e também e não olhar a quem não tem como que não é uma pessoa humana, porque o valor maior, não, ou o bem maior é a pessoa humana. Os bens são coisas que acabam, que, enfim, estragam. Então, e depois também, as famílias, não é? Pessoas que vêm de camadas assim baixas, pessoas que não têm assim grande poder de compra, também podem incentivar os seus filhos, não é? A sonhar mais, não é? A sonhar mais, a sonhar e pronto, a dizer, olha, mesmo que não é? O filho do A ou B vivem numa área luxuosa, não é? Tem carros de marca, você também pode lutar de sua maneira, mesmo que não chegues naquele patamar, mas desde que você seja feliz, podes trilhar o seu caminho. O que é que isso depois dá? Isso, ao incutir isso nas crianças, não é? De tenra idade, começar a dizer isso, não é? Que é para, olha, nós estamos aqui, olha, estamos a comer pão com chá, eh, mas amanhã, olha, a força na escola, aprenda um curso que a sua vida pode estar melhor. Isso leva com que a criança, quando crescer ou adolescente, já não verá quem tem a possibilidade como que uma afronta, não é? Como que, uau, eu não tenho aquilo, por que que eu não tenho? Não é? Porque existe essa base, essa fundação. Do mesmo lado, para quem tem, não é? Para os pais que têm, começar a educar, não é? Seus filhos, não é? Suas crianças a ter o sentido de gratidão e às vezes mesmo levar esses filhos em bairros, não é? Periféricos, não é? Em zonas assim com segurança, não é? E para ver como é que as pessoas vivem, né? Pessoas de renda baixa e se calhar mesmo até envolver, não é, os seus filhos em atividades sociais, não é, comunitárias, não é? Por exemplo, ir visitar um lar de idosos, não é? Lar de idosos de pessoas que não têm, ir a um lar, por exemplo, de crianças órfãs, não é? Por exemplo, fazer uma campanha de limpeza, não é, num bairro, para alguém que vive numa área nobre, não é, e vai fazer essa atividade desde a criança, a pessoa cresce com aquele sentido de gratidão, dizer, uau, pá, eu tenho que os meus pais, não é, têm, eu vivo nessa área, mas eu vou me conduzir, não é, a maneira que eu vou abordar as pessoas vai ser a mesma, respeito, apesar de que os meus pais têm condições. E depois também, as famílias, não é, que vêm de camadas baixas também, quando começarem a ensinar, né, aos seus filhos que, olha, é possível, não é? É possível da tua maneira, olha, hoje estamos a comer isto, né?
Por exemplo, o exemplo que eu dei, né? Pão com chá, com manteiga, estamos a comer aos poucos, mas isso vai passar, não é? Esforça-te na escola, aprende uma profissão, de que amanhã também poderás fazer, né, fazer as tuas coisas. Isso que é que faz depois? Isso reduz, tá bem? Encurta-se a ponte, não é? A ponte, então o foco em termos de entendimento entre aqueles que têm e os que não têm, diminui. Você vê, tipo, a distância se encurta. Então, quando, por exemplo, alguém que não tem vir um al- assim, por exemplo, alguém que vem de uma área nobre já não vai admirar assim tanto, já não vai, por quê? Porque ele também, da sua maneira, né, os pais, não é, incentivaram a dizer que ele iria conseguir da sua maneira. E da mesma maneira, quem vem das área nobre, em que os pais têm dinheiro, quando olhar para alguém que vem de uma camada baixa, já não vai olhar assim com desdém, já não vai olhar com sentido de tipo, essas pessoas não são pessoas, já não irá olhar as pessoas que vêm das periferias com certos estereotipos, né? Com certo preconceito. Então, isso é muito importante, porque quando isso acontece, o que nós temos depois é a balança. Não é? Nós temos a balança em que enfim, os dois lados, não é, têm algum entendimento. E isso pode diminuir a inveja, né? Porque isso pode diminuir a inveja, porque em muitas nossas sociedades o que acontece é que as pessoas desenvolvem muito espírito de inveja por falta do básico, não é? Porque nós, muita gente não tem o básico, não é uma refeição, uma casa em condições, saúde em condições, um sapato em condições, um telefone. Tudo isso pode levar alguém a invejar na nossa sociedade. Por quê? Porque o básico ainda não está lá. Então, quando a pessoa, desde pequeno, começa a receber essa educação dos dois lados, do lado por exemplo, um menino, né, ou uma jovem que vem de uma família bem estabilizada e uma jovem que vem de uma família menos estável, mas em que os pais, não é, incutiram, não é, a moral, os valores morais, o que é que isso vai dar? Isso ajuda, não é, ajuda a diminuir, não é, enfim, aquele espírito ali de cobiça, não é, de inveja, não é? E isso é bom porque depois se evita pessoas a andarem em caminhos maus, né, caminhos satânicos, à procura de get rich quick, tipo, querer ser rico rápido, não é? Procuram de quimbandeiros, pessoas que não têm nada a ver, coisas que não têm nada a ver. Então, por isso é que eu digo que é muito importante essa sinergia, não é? Entre aqueles que têm e os que não têm. Cada um no seu canto, mas com a devida, o devido aconselhamento, não é? Das crianças, desde pequeno, pode-se diminuir esse foco de inveja, não é? Pode-se diminuir. Então, olha, pronto, só para dizer aqui que eu, né, estou aqui a falar de uma experiência, né, que eu vi, do meu sobrinho, né, de reconhecer eh, o dom, o poder, não é, do outro irmão em dizer não, ele toca melhor que eu. Isso é muito bom. Isso é muito bom nós reconhecermos, darmos o crédito. Né? Isso não nos tira nada. Porque as pessoas às vezes pensam que o reconhecer que alguém é bom em determinado aspecto ou em uma determinada área significa que nós estamos a nos rebaixar. Mas não é assim. O reconhecer só demonstra que nós temos a humildade de poder aprender com a pessoa que faz melhor, não é? O que eles fazem. E o que é importante, nós podemos também perguntar a essa pessoa, olha, como é que fizeste para seres bom nisso, para poderes fazer as coisas dessa maneira?
E a pessoa pode partilhar e com o treino, treinamento, enfim, a repetição, trabalhar, podemos também adquirir alguma qualidade. Pode não ser, não é? Do jeito que a pessoa, por exemplo, nesse caso, o meu sobrinho que toca, mas ele também, né, o menor, né, o outro meu sobrinho, toca bem, mas ele reconheceu que o irmão toca melhor que ele. Isso é bom, isso é muito bom. Isso é que faz com que as pessoas, né, mais pessoas se inspirem. Ok, se essa pessoa toca bem, eu também vou fazer um esforço para ver se da minha maneira, não é? Sem querer dizer, olha, vou lhe ultrapassar, porque às vezes nós perdemos o foco ali, em querermos imitar as pessoas, mas no intuito de querer tocar como ele toca ou poder passar. Não, nós podemos fazer o nosso melhor. Agora, nós temos que deixar o mercado ditar. Se o mercado vier dizer, olha, não, penso que você já toca melhor que o outro, né? Que antes as pessoas diziam, por exemplo, nesse caso, o meu sobrinho, que tocava melhor, aí sim. Mas agora, se nós tivermos em mente e pensarmos de que, não, para eu vou lutar para poder passar, não é? A outra pessoa, não é? Tanto no serviço, no local de trabalho, enfim, olha, ela é melhor jornalista, não é? Eu vou fazer os possíveis de trabalhar para lhe ultrapassar. Não, não pode, porque cada um tem o seu dom, tem o seu skill, cada um tem a sua bênção. Nós não temos que ir neste lado. Nós temos que ir do lado de, ok, eu vou poder, por exemplo, ver, não é, inspirar-me nele, né, ver o que é que ele faz de bom e a minha maneira também aplicar e deixar com o mercado que as pessoas dizem. Se as pessoas disserem que estás a tocar melhor, sim, e que continues tocando, mas não no intuito de poder dizer, olha, não, vou fazer para ultrapassar, vou, porque quando vamos com essa mentalidade, isso depois cria inveja, porque depois existe a questão de, como se diz em inglês, não é? Disappointment, you know? Você pode ter desapontado, e, pá, não consegue, chegaste lá, ok, lutaste, pentas a tocar, mas as pessoas não gostaram. Como é que fica? Isso acontece muito, não é? Vai lá, por exemplo, estou a referir-me desse exemplo, né, do meu sobrinho. Lutas, luta e luta, ok, já estás a tocar que nem a outra pessoa, mas o público, por exemplo, não gostou. Então, dali, o que é que vai surgir? Vai surgir a inveja. Começar a pensar, mas por que que as pessoas não estão a gostar da minha música? Só estão a tocar tão quanto a ele, mas sem saber de que você está a querer buscar, não é? Você está a comparar o seu sucesso, né, o teu patamar, não é? O teu topo de outra pessoa. E não pode ser assim, porque nós, cada um, tem que trilhar o seu caminho. Cada um nasceu o seu caminho. Até os gêmeos não nascem todos ao mesmo tempo. Cada um nasce, não é, no seu momento. Então, cada um tem o seu dom, cada um tem o seu skill, cada um tem a sua sorte. Então, cada um de nós pode trilhar o seu caminho. Porque lembre-se que para você nascer é uma bênção, né? Muita gente faleceu de bebê, muita gente não conseguiu estar aqui. Então, ao invés de você querer invejar aí o colega no trabalho, não é? Aí a outra amiga vendendo na praça, não é? Que está a vender mais, ao invés de estar a invejar, não. Olha o que é que a amiga está a fazer de bem, não é? E tenta a sua maneira melhorar e não querer invejar, porque eh, quando a pessoa inveja, não significa que você vai estar bem, não é? O invejar não significa que você vai estar bem. Tirando o outro do mercado não significa, ou tirando o outro no lugar, não significa que você vai estar bem, não é? Não é, não é indicativo que o facto de a outra pessoa não estiver a vender ali, né, que você depois vai vender. Por exemplo, né, no caso das mamães, ou no local do trabalho também. A pessoa está a trabalhar, não é? A pessoa está a trabalhar. E de repente, pô, quero também ser como
o Antônio, quero ser como o João. Ok, queres ser, mas será que quando você chegar lá vai ter o mesmo desempenho que o Antônio? Essas são as questões que nós temos que nos perguntar sempre. Por isso é que eu gosto muito, um pouquinho, não é? Aqui na sociedade americana, não é? Que é capitalista e as pessoas competem, que há competição em todo lugar, desde as crianças que estão na escola, nas forças armadas, no trabalho, a competição é bem-vinda. E, e as pessoas não veem a competição como que competir para fazer mal, não. Competir para a outra pessoa melhorar, o outro lado melhorar. Isto aqui é muito bom. Uma competição salutar. E nós não podemos olhar a competição como algo ruim, não. A competição é bem-vinda. Por quê? Porque a competição vai fazer você desenvolver, vai fazer você ir dentro de ti, buscar mais, não é? Porque nós temos que lembrar que nós podemos fazer mais do que aquilo que nós pensamos. Então, esta capacidade de nós podermos enfim, balançar, não é? Olharmos os feitos dos outros, dar o devido crédito às pessoas que fazem bem as coisas, isso estimula em nós também a vontade de poder fazer melhor. E quanto mais pessoas tiverem essa vontade de querer fazer melhor, mais as sociedades são um tanto ou quanto equitativas, não é? Não bem iguais, não é? Porque as pessoas às vezes falam em igualdade, mas eu acredito, na minha opinião, de que eh, cada um à sua maneira, porque cada um tem tem os seus desejos, tem as suas ambições, mas desde que as pessoas sejam equitativas, não é? Cada um da sua maneira. O exemplo que eu estava a dar, não é? Alguém que, por exemplo, o pai, né, por exemplo, vive em Cascais, não é? Em Portugal, e o outro, por exemplo, vive em Sintra, não é? E pronto. Só pode, não é? Pode dizer não. A pessoa que, por exemplo, é de Cascais, não é? E os pais podem ensinar a ter gratidão, não é? Ter gratidão e reconhecer de que tem pessoas que estão em piores condições. E quanto mais a pessoa for explicando nisso, a pessoa cresce com espírito de gratitude, que é muito bom, não é? Muito bom. E não irá olhar para quem vem de uma camada, né, um pouquinho assim, né, que não é muito alta, não é? Por exemplo, alguém que vive em Sintra, não é? Não é que seja, é só um exemplo aqui que eu estou a dar, eh, não irá olhar com olhos assim de que não é uma pessoa que não dá. Da mesma maneira, por exemplo, né, quem vive em Luanda, em Talatona, e, por exemplo, quem vive, por exemplo, no Sambizanga, né? Então, eh, demonstrando, né, a criança de que, olha, por exemplo, levando a criança lá nos bairros, assim, para mostrar, olha, como se vive, levando assim a criança para ter contato com por exemplo, em lajes, fazer parte de ações sociais, sem filmar para aparecer, mas aquilo é para desenvolver o lado humanista da pessoa, não é? Da mesma maneira, quem vive no Sambizanga, e da sua maneira, os pais incitarem, olha, sei que não vivemos em Talatona, não é? Mas a sua maneira, lute que um dia a tua maneira vais poder conseguir algo, não é? Estudando, aprendendo uma profissão e vais poder ser feliz da sua maneira. Então, como eu disse atrás, isso encurta, não é? A ponte, não é? Entre os que têm, os que não têm, em termos de mentalidade. E o que é que isso faz? Isso dá equilíbrio na balança. E isso, por sinal, não é? E por fim, não, por final, queria dizer, eh, faz com que se elimine, não é? Se evite a inveja, né? A inveja e outros males. Porque a inveja depois, não é? Leva as pessoas a cometerem ações de maldade, enfim,
querer, não é, eliminar pessoas, não é, por coisas, porque eh, não de criança não tiveram aquela conversa, não é? Os pais não tiveram aquela conversa. Então, olha, essa é a mensagem que eu tive, não é? Hoje, não é? Quis falar mesmo isso sobre a importância de reconhecer, dar crédito, devido crédito às pessoas que fazem coisas boas, porque isso tem vantagens muito positivas para a sociedade. Bem, assim foi, não é? Mais um podcast, não é? Rápido para vocês. Olha, eu sou o Danny de Lolo, não é? Estou no programa. Espero que continue seguindo o nosso canal, partilhe, subscreva, por favor, partilhe mais para pessoas, assim com mais seguidores, mais programas por favor, deixem comentários de que programas que querem que eu fale e assim vamos caminhando, né? Vamos que vamos, porque o objetivo deste podcast é para formar uma nova mentalidade. É um programa, não é? É um podcast que veio para partilhar experiências e, acima de tudo, partilhar sabedoria, porque nós temos que eh, resgatar uma mente de cada vez, não é? Resgatar um jovem de cada vez. É possível com a tua colaboração. Por isso, partilhe e até já.